pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje nós temos uma aula espetacular. Vamos conhecer o objeto de conhecimento? Olha aí, nós temos relação entre textos e o detalhamento. Variação linguística e linguagem empregada, relação entre textos. Então, vamos conhecer essa variação linguística, que você já sabe, se refere à língua portuguesa. Vamos lá? Então, hoje nós vamos aprender sobre variações linguísticas. Você já ouviu essa temática? Já ouviu falar que a língua varia, que nós temos variantes linguísticas? Se não ouviu, vamos entender então como é que surge isso, como é que se dão as variações linguísticas. Bem, a primeira coisa que precisamos entender é que a língua, o idioma que você fala, não é uno. O idioma não é uno, a língua não é una. Ela é constituída de algumas variantes, certo? E isso tem a ver com a realidade em que nós vivemos. Muito bem, você sabe que só podemos interagir com os outros seres humanos e com o mundo dos objetos, na realidade, mediante a linguagem que se manifesta na língua. E essa língua é constituída, é composta de variantes. Vamos entender tudo isso a partir desse primeiro texto. Vamos lá. Existe falar certo ou falar errado? Certamente que você já ouviu isso. Não, você está falando errado. Isso não é assim que se fala. Você já ouviu isso, não é? Mas deixa eu te dar aqui, se serve de consolo, uma palhinha. A linguística diz que se houver comunicação, então está tudo certo. Agora, a gramática normativa, sim, essa vai dizer que existe uma forma de bem falar e de bem escrever. Então, vamos começar aqui analisando esse texto. Pronominais. Veja, esse texto é muito famoso, é de um grande escritor do modernismo, Oswald de Andrade. Eu leio aqui, você lê aí comigo. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Perceba aí, dê-me um cigarro e me dá um cigarro. Veja, são duas frases, certo? São duas... Ele quis dizer a mesma coisa, certo? Só que ele disse escrito e pronunciado de duas maneiras diferentes, alterando, mudando a localização do pronome. Então, vamos analisar esse poema para você entender a questão das variantes. Oswald de Andrade, o nosso poeta modernista, ele vai utilizar uma linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É essa que você utiliza nos vários ambientes em que você frequenta. Lá na sua casa, né? Essa linguagem mais despreocupada. Você utiliza essa linguagem para falar com seus amigos, para se comunicar em casa, vai no joguinho de futebol, onde for. Você utiliza essa linguagem coloquial com os seus amigos, com as pessoas. É uma linguagem coloquial e direta, certo? E esta linguagem coloquial e direta foi característica do movimento modernista brasileiro, da literatura brasileira, né? Nessa corrente que é o modernismo. E isso para transmitir o quê? Para trazer esse sentido, essa mensagem, que é uma crítica social. Então, a escolha dessas palavras é assim deliberadamente informal. Ele não destacou a forma, a linguagem formal. Ele deliberadamente escolheu palavras e a linguagem informal e desafiadora. Como, por exemplo, ele utilizou me dá um cigarro. E isso subverte as normas da nossa gramática tradicional, da norma culta, não é? Por quê? Porque tem uma regra que diz assim, na língua portuguesa você não inicia com o pronome oblíquo. Esse me aí, só na língua portuguesa, pela norma culta, ele deve vir depois do verbo. Então seria, na norma culta, dá-me um cigarro, ou dê-me um cigarro, e não me dá, ok? Mas no dia a dia é me dá mesmo que você utiliza, certo? Houve compreensão, então a língua já cumpriu a sua função. Então o poema também carrega essa crítica social,
né, irracial implícita aí de forma, né, velada, mas que você descobre por conta das pistas que ele dá. Por quê? Porque essa crítica social e racial, porque ele contrasta, né, ao contrastar essa atitude desafiadora do mulato sabido, olha aí, ninguém mais nem usa essa expressão, mas naquela época, claro, poderia se usar, né? Então ele contrasta essa atitude desafiadora do mulato sabido com a simplicidade e a camaradagem dos negros e brancos comuns. Então, o poeta, o Oswald de Andrade, ele sugere que a hierarquia social e racial é algo assim arbitrário, é injusto, é imposto. O poema, então, com esse título Pronominais, ele é o quê? Provocativo, é satírico e vai desafiar as normas sociais e linguísticas da época, certo? Então, Oswald vai utilizar uma linguagem coloquial, uma linguagem cotidiana, direta, para quê? Para transmitir a sua crítica à autoridade da gramática formal e para questionar também as classes sociais, as hierarquias sociais e raciais até então vigentes. Ou seja, né, ele faz tudo isso através do poema Pronominais, que é a materialização da existência de quê? Das variantes linguísticas na língua portuguesa. Mas o que seriam as variantes linguísticas? Já perguntei para você se você já conhece, já ouviu falar. Pois bem, vamos ver agora o conceito de variantes linguísticas, certo? Vamos entender o que é, então, variantes linguísticas. Então, vamos entender em que consiste a variação linguística. Você precisa entender o que é a variação linguística. Ela consiste nesses diferentes usos de uma língua. Ou seja, essas diferenças sistemáticas que podem ocorrer em vários aspectos de uma língua, e qualquer língua. A língua portuguesa, a língua inglesa, francesa, espanhola, italiana, qualquer língua, todas as línguas, elas têm essa natureza de variar. Não existe nenhuma língua que não varie, todas variam, correto? Exemplo aí para você ver de variante linguística. Dê-me um cigarro. Isso é o que a norma culta, a norma padrão, preconiza. Ela estabelece que você, do ponto de vista da norma culta, no ambiente que você vai se comunicar, você utilize essa variante aí, que é a variante padrão, aquela de prestígio, certo? A norma culta da língua portuguesa preconiza que você deve dizer: dê-me um cigarro. Ou seja, você não inicia na língua portuguesa, do ponto de vista da norma culta, uma frase, uma oração, colocando um pronome oblíquo na frente, como nessa variante coloquial aí, não padrão, que é: me dá um cigarro. Então, o que é que você observa? Você observa que nesse exemplo aqui, ele começou, lá no pronominais, ele diz que no dia a dia se utiliza isso aqui mesmo. Então, você utilizou o pronome oblíquo para iniciar a frase, né? Me dá um cigarro. Normalmente você diz: me dá isso, me dá aquilo, me dá um copo d'água, no dia a dia. Porém, se você estiver num ambiente em que se exige a norma culta, a variante padrão da língua portuguesa, você vai dizer: dê-me um copo d'água aí, dê-me a sua caneta. Entende? Então, no dia a dia, ok você utilizar isso. Mas você, para ser competente na norma culta, você, né, compreendendo os diversos lugares que você vai estar, então você precisa adequar, ajustar a sua linguagem para a norma padrão, dependendo do fórum, né, do lugar onde você estiver. Seguindo, então, o que é que nós vamos observar no exemplo 2? Olha aí, eu tenho como exemplo de variante linguística, diferenças lexicais. Observe, lexicais, ou seja, quando nós observamos que o mesmo objeto, um objeto da realidade, um ser, um elemento, um substantivo ou uma situação, ela pode ser expressa por palavras diferentes. Certamente você conhece esse objeto aí, né, que está aparecendo. Né? Esse tubérculo aí que é a macaxeira aqui para nós, né? Ou mandioca,
em algumas regiões, ou ainda aipim. Então, o que é que você observa? Você observa que para o mesmo objeto da realidade, certo? Para o mesmo substantivo, que é o nome do ser, eu tenho diferenças lexicais. Eu tenho outras palavras para nominar, para dar nome a esse mesmo objeto. Observe, macaxeira. Aqui na nossa região nós utilizamos macaxeira. Utilizamos a palavra mandioca também. Agora, aqui nós fazemos uma distinção, não é? Pelo menos até onde eu saiba, nas comunidades de Manacapuru, você utiliza a palavra macaxeira para aquela que você pode cozinhar e comer, e a palavra mandioca para aquela que você vai transformar na farinha, que você não dá para cozinhar e comer, né? Você precisa, tem todo um processo para se tornar a farinha. E lá, né, no sul e sudeste, esse mesmo objeto aqui, esse mesmo tubérculo, né, é conhecido como aipim. Então, você observou que a língua, né, estabelece essas diferenças lexicais. Por que que isso acontece? Vamos entender? E vamos entender a partir de um outro exemplo. Vamos ver, então. Olha aqui. Um exemplo de limpar o peixe. Olha, limpar o peixe, geralmente, aqui, não sei em todas as comunidades, mas até onde eu conheço, das comunidades mais próximas aqui em Manaus e até mesmo aqui, alguns utilizam o limpar o peixe, mas a grande maioria utiliza o tratar o peixe. Eu mesma utilizo bastante, trate o peixe. Ou seja, se uma outra pessoa de outra região ouvisse nós falarmos assim, trate o peixe, ele ia pensar de tratar o peixe com outro sentido. Isso que é interessante, né? Então, observe, o que é que se quer com limpar o peixe e tratar o peixe? Quer-se o mesmo serviço, né? Quer que você pegue o peixe e o limpe, escame, tique, abra esse peixe, prepare-o, né? Para ser cozinhado, frito, enfim. Muito bem. Uma outra situação que nós vamos observar são as diferenças semânticas. Já temos diferenças lexicais e agora nós temos as diferenças semânticas que ocorrem na língua. De que se trata as diferenças semânticas? Você sabe que a semântica tem a ver com os sentidos e significado. Vou lembrar a você que tudo na língua é em relação ao sentido, ao significado. Tudo trata-se de sentido, de significado. Então, a semântica é essa área da linguística, né? Uma das ciências que vai tratar exatamente do significado. Uma das disciplinas que trata do sentido do significado, certo? Então, quando uma mesma palavra é utilizada, é usada com significados totalmente diferentes, isso na língua. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo da palavra pé. Eu tenho pé com o sentido de parte do corpo humano, certo? Um dos membros do meu corpo é o pé. Então, quando fala pé, a primeira ideia, o primeiro sentido, a primeira significação que vem é que trata-se, eu estou me referindo à parte do corpo humano, essa parte inferior do corpo humano, certo? Mas também, em algumas regiões, você vai ouvir a palavra pé, pé de uma árvore, o pé de mangueira, o pé de bananeira, por exemplo, certo? Você vai ter essas variantes, né? Esses sentidos. Então, essas são as diferenças semânticas, ou seja, a mesma palavra é utilizada com sentidos diferentes para retratar a mesma realidade, o mesmo objeto. Estamos falando de um mesmo objeto que possui significado diferente dependendo do contexto. Entenda isso, a palavra é carregada de significados. Mas eu só vou entender perfeitamente qual é o sentido, qual é o significado que aquela palavra está tendo naquele contexto, observando exatamente esse entorno, né? Quem está falando, qual é o objetivo, para quem se está falando, qual é a situação. Esse é o contexto. Muito bem, vamos ver com uma outra palavra que também oferece, né, vários sentidos para essa mesma palavra e também designa
objetos diferentes. A palavra açaí, certo? A palavra açaí é bem conhecida nossa, aqui da região. Então, açaí, quando fala em açaí, eu estou me referindo, primeiramente, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é que trata-se da fruta típica da região, especialmente aqui da região norte. Não estou dizendo que não tem outra, mas aqui, né, a palavra açaí trata-se exatamente desta fruta. Mas também açaí pode ser usada para se referir a uma bebida, o suco, por assim dizer, né? A partir daquela frutinha do açaí, certo? Um outro exemplo é com a palavra seringa. Veja, a palavra seringa. Veja que ela vai ter sentidos diferentes dependendo do lugar que se fala, da região que se fala, dependendo do objetivo, da pessoa que fala, para quem se fala e da situação em si. Então, a palavra seringa, lá no contexto da enfermagem, da medicina, por exemplo, quando um profissional da saúde falar seringa, passa aí a seringa, ele está falando daquele dispositivo, daquele mecanismo para fazer uma injeção, certo? Que aplica as injeções, que contém o remédio. Porém, num outro sentido, eu posso me referir à seringa como a árvore da família das apocináceas, não é? Da qual você vai extrair o leite da seringueira, o látex. Para quê? Para a produção da borracha natural. Então, vou falar da seringueira ou seringa, certo? Então, ela vai ter esses dois sentidos aí. E isso é importante você entender. Estamos falando das variantes no sentido das diferenças semânticas de sentido. Duas outras palavras interessantes para a gente entender são as palavras pirão e manacapuru. Olha aí, a minha terrinha predileta. Vamos lá. Com a palavra pirão, eu posso estar falando do que exatamente? Pirão, veja, a palavra pirão, especialmente para nós aqui, não é? Da região norte, a palavra pirão se refere a quê? Aquela comida, aquele prato que é feito com farinha de mandioca, e eu gosto da farinha branca para fazer o pirão. E um caldo que pode ser de carne ou de peixe ou de frango, né? Então você faz aquele pirão, pode se estar falando nesse sentido. Você vai entender dependendo do contexto. Mas pirão também pode ser utilizado para se referir a uma situação bagunçada, algo que está confuso, que está uma balbúrdia, que está uma confusão só, certo? Você também vai entender que a palavra manacapuru, veja aqui, né, ela pode ter um sentido, você pode estar falando do município, e normalmente quando eu falo de Manacapuru, eu estou falando desse município querido do nosso estado do Amazonas, certo? Mas também Manacapuru, e não sei se você sabe, pode se referir a uma espécie de planta que é encontrada na região, certo? Muito bem. E por último, vamos ver então a palavra bacaba, certo? A palavra bacaba, preste atenção, ela pode ter dois sentidos aí. Ela pode estar se referindo à fruta, certo? E em alguns lugares você ouve abacaba, né? Mas a palavra é bacaba. Pode estar se referindo à fruta, que é o quê? Que é uma espécie de palmeira típica aqui da região amazônica e que tem uns frutos maravilhosos, dão um suco aí maravilhoso, certo? Eles são consumidos aqui na nossa região. Mas também bacaba pode se referir, né? Você pode estar se referindo a uma pessoa que conta vantagens de si, né? Que fica se autopromovendo. Então, bacaba pode se referir a esses dois sentidos aí. Perceberam, então, essas diferenças semânticas? Muito bem. Seguindo, então, vamos apreciar um vídeo aqui para continuarmos entendendo sobre as variantes linguísticas. Terra das Três Raízes. No cantinho escondido do Brasil, onde os raios de sol aquecem a terra fértil e os rios dançam entre as árvores, havia uma pequena comunidade
onde a macaxeira reinava soberana. Era conhecida como a rainha da terra, nutrindo e alimentando as pessoas com sua bondade. Porém, em uma aldeia vizinha, onde o dialeto era diferente, chamavam a mesma raiz de aipim. Lá, o aipim era reverenciado como o presente dos deuses, uma dádiva que sustentava as famílias através das estações. Enquanto isso, numa terra distante, onde os sons das palavras eram como melodias diferentes, a mandioca era a protagonista. Nas margens dos rios caudalosos, ela era cultivada com amor e respeito, pois sabiam que dela vinham força e sustento. Um dia, por capricho do destino, um viajante passou por essas terras diversas. Ele ficou perplexo ao perceber que, embora as palavras fossem diferentes, todos se referiam à mesma raiz. Fascinado com essa descoberta, ele reuniu os moradores das 3 comunidades e compartilhou sua revelação. Juntos, eles entenderam que, apesar das variações linguísticas, eram unidos por um elo comum, o amor pela macaxeira, aipim ou mandioca. A partir desse dia, as aldeias celebram suas diferenças e semelhanças, compartilhando suas histórias e riquezas, unidos pela magia da terra que os sustentava. E assim, a macaxeira, o aipim e a mandioca se tornaram símbolos de uma união e diversidade, lembrando a todos que, no grande tapete da humanidade, cada fio de cultura contribui para tecer a beleza da vida. Muito bem. Você observou, então, que as 3 palavras designam o mesmo objeto, não é? E ainda tem uma outra 4ª palavra que também designa esse objeto, não é? Aqui na África se diz pão da terra ou pão dos pobres, né? Macaxeira é tida como um alimento, né? Assim, muito substancioso e que serve para matar a fome das pessoas pobres. Na África, tá? Aqui nós nem pensamos nisso, né? Nós pensamos, né, nesse alimento, nesse tubérculo, como além de ser da culinária, ele é da história, ele é da cultura. Muito bem. Vamos então agora analisar e aprender sobre a variação de natureza geográfica. Bem, a língua varia do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista social. Então veja que os falantes, né, as pessoas de qualquer língua natural, estão onde? Estão localizados num determinado lugar, num determinado espaço geográfico. No caso da língua portuguesa, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que os brasileiros do norte, aqui da região norte, os brasileiros da região nordeste, os brasileiros do sudeste, do centro-oeste e do sul, eles não utilizam a língua portuguesa, o nosso português, exatamente do mesmo jeito. E nós já vamos observar isso nesses exemplos que já mencionamos para vocês. Como é que eles utilizam a língua portuguesa? Olha aí. Então, nessa parte aqui, norte e nordeste, nós utilizamos, né, a palavra macaxeira, certo? Olha aí. Correto? Seguindo, então, nós vamos observar que nesta região, que está destacada aí para você, nesse tom mais escuro, né, desse tom de rosa mais escuro, você, para o mesmo objeto, se utiliza a palavra mandioca. E vai servir tanto para aquela que você pode cozinhar, fritar, assar, quanto para aquela que só pode ser, né, ralada e feita a farinha propriamente dita. E onde que nós vamos encontrar a outra variante, o aipim? Olha aí, nessas regiões aí. Nós temos, então, destacado nesse azul escuro, nessa região, né, o uso da palavra aipim para designar, para nomear a macaxeira, a mandioca. Seguindo, então, vamos ver agora a língua do ponto de vista da sua variação social, das classes sociais. Elas variam, não? A pessoa, dependendo da classe social em que ela está, ela fala de forma diferente. Então, vamos ver aqui
um texto para você entender um exemplo dessa variação de natureza social. Vício da fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mio. Para melhor, para a palavra melhor, dizem mió. Para pior, para a palavra pior, veja, dizem pior. E para telha, dizem teia. Dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. É também um texto do nosso grande escritor do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade. E aqui, o título diz assim, o título desse texto diz Vício da Fala. Então, o que ele está dizendo aqui? Que uma determinada classe social costuma se comunicar, falar o seguinte. Para a palavra milho, eles não produziam milho, como é que eles dizem? Mio. Para a palavra melhor, eles não dizem melhor, pronunciando todos os fonemas todos os fonemas representados por cada letra aqui. Como é que eles dizem? Mió, certo? E para a palavra pior, eles não pronunciam esse último fonema, o R, aí eles vão pronunciar pior. Para a palavra telha, eles dizem teia. E para a palavra telhado, dizem telhado. É assim que eles dizem, certo? Isso aqui, todas essas palavras, o mio, o mió, o teia, o telhado, é claro que elas estão se referindo à mesma realidade, certo? E aí o poeta completa, e vão fazendo telhados, correto? Aqui nós temos milho, melhor, pior, telha, telhado, na norma culta, como deve ser escrita e pronunciada a língua padrão. Na variante coloquial, você vai ter mio, mió, teia, telhado. E aí você se pergunta, mas está errado. Não do ponto de vista da linguística, certo? Do ponto de vista da linguística, houve comunicação, então está correto. Agora, quando você vai fazer um concurso público, quando você precisa, não é, se expressar no ambiente que você vai frequentar, vai fazer uma entrevista, vai ministrar uma palestra, na escola você precisa utilizar a variante padrão, certo? Que é também uma variante linguística, aquela de prestígio, de maior prestígio social. Então, explicando ainda um pouco mais sobre essa variação de natureza social, você entendeu que se trata da mesma realidade, estamos falando do mesmo objeto, mas dependendo da classe social, né, se fala de uma determinada forma. E pela linguagem, você passa, então, a identificar, esse aqui pertence a tal classe social, esse aqui pertence a outra classe social, pela linguística, pela linguagem. E aí se estabelece, algumas vezes, preconceitos linguísticos, que nós vamos analisar um pouco mais para frente. Vamos, então, conhecer o conceito que é a variação linguística social. Certo. A variação linguística social é um fenômeno, veja, é aquilo que se mostra, é aquilo que aparece e que é observado na língua. Todas as línguas, gente, sem exceção. E ela vai se referir a quê? Essa variação linguística social se refere a quê? Estamos falando de quê? Estamos falando da diversidade de formas de falar dentro de uma mesma comunidade linguística, da língua portuguesa, por exemplo, e que é resultante das diferentes origens sociais. A classe A fala de um jeito, a classe B de outra, a classe C de outra, e assim sucessivamente, né? Por conta dessas origens sociais, das culturais, econômicas e educacionais dos falantes. Então, veja que aí está a razão de ser, de se falar de forma diferente, né, dentro da mesma comunidade linguística. Vai depender desses fatores aí, da origem de classes sociais, culturais, econômicas e educacionais. Muito bem. Vamos, então, aqui ver um dicionário dos manos para você entender um pouco mais. Mano não briga, arranja treta. Mano não cai, capota. Mano não entende, se liga. Mano não passeia, dá um rolê. Mano não come, ranga. Mano não mano não fala, troca ideia. Mano não ouve música, curte um som.
observou que estamos falando da mesma realidade, só que estamos utilizando duas variantes aqui, para cada uma destas. Essa aqui, ó, mano não briga. Mano já é aqui, você já pode considerar uma espécie de gíria, dependendo do contexto e de quem está falando. Certo? Aí, ó, não cai, tô na norma culta, não entende mana culta, não passeia norma culta, não come também norma culta, não fala, não ouve música, toda norma culta. Agora, veja aqui, arranja treta, capota, se liga, dá um rolê, ranga, troca ideia, curte um som. Você utiliza essa linguagem. E aí, você não está falando do ponto de vista da norma culta. Você está falando, né, uma variante linguística que nós vamos chamar de gíria, jargão, né, de algumas comunidades. Vamos então compreender o conceito de gíria. A gíria é um tipo de linguagem informal, caracterizada pelo uso de palavras e expressões específicas dentro de determinados grupos sociais. Ou seja, só aqueles membros daquele determinado grupo social entendem essa linguagem. E algumas gírias já estão bem consolidadas e comuns, é possível a gente entender, certo? Vamos então para um quadro comparativo aqui. Então, nós temos esse quadro. Norma padrão, o que é? Em que consiste? Consiste nesse conjunto de regras gramaticais de determinado contexto social ou educacional. Então, a norma padrão se refere às normas gramaticais, certo? É a norma culta da língua portuguesa. E o preconceito linguístico? É aquele juízo negativo de valor que se faz, né? Atitudes negativas, discriminação da fala, ridicularização da classe social não escolarizada. Então, é importante você conhecer as variantes linguísticas para entender que, como a língua varia, então você não deve sorrir, criticar, zombar, por exemplo, de quem fala um pouquinho diferente, com um sotaque diferente, né? Utilizando uma palavra diferente para designar o mesmo conceito, o mesmo objeto. Vamos então continuar aqui, não é? Com as pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula. Esperamos que você tenha entendido a questão das variações linguísticas, entendido que toda língua varia e sobretudo que você tenha aprendido. Muito bem. Até a próxima.